Olá, tudo bem com vocês? Que vocês tenham um dia abençoado por Deus, em nome do teu filho amado Jesus. Hoje eu vim trazer uma palavra para a nossa meditação, que se encontra no livro de João, capítulo 8, versículo 32, onde Jesus dizendo para o povo dos judeus, os israelitas, dizendo para eles que eles deveriam conhecer a verdade, e a verdade vos libertará. Em outras palavras, Jesus está dizendo para aquele povo que eles estão cativos, que eles estão presos, que eles estão algemados. Mas no que eles estavam algemados? Nos seus pecados. Por mais que aquele povo dizia ser o povo de Deus, por mais que eles diziam que eles eram filho de Abraão, Jesus estava dizendo que eles deveriam conhecer a verdade para os libertar. Porque eles estavam presos não apenas ao pecado, mas a títulos, ao dizer que eles pertenciam a Deus, que eles eram filhos de Abraão. Mas Jesus vem revelar o que estava no coração deles. Por mais que eles honravam Deus com os seus lábios, por mais que eles diziam que eram filhos de Abraão, Jesus estava dizendo que o coração deles estava longe de Deus. E o que Jesus diz em Mateus 15: esse povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adora, porque os seus ensinamentos não passam de doutrinas de homens. Irmãos, hoje em dia, talvez nós estamos igual aquele povo, aprisionado a títulos, honrando Deus com os lábios, mas o nosso coração está bem longe de Deus, porque talvez nós estamos fazendo aquilo que o nosso coração deseja, e o nosso coração é enganoso, o nosso coração se inclinou para a maldade, e isso é a grande mentira, isso é o grande engano que Satanás semeou lá no jardim do Éden, quando fez a Eva conhecer o bem e o mal. E a partir daquele momento, ao homem conhecer o bem e o mal, o coração dele se inclinou para a maldade. Então Jesus está dizendo para aquele povo que eles estavam presos e alguém deveria libertá-los dessa prisão. E Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Em outras palavras, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por Ele. João 14. Jesus está dizendo que eles deveriam conhecer a verdade, e a verdade é o próprio Jesus. O único que poderia libertar aquele povo do engano de Satanás e as mentiras de Satanás. Hoje, muitas pessoas dizem ser de Deus. E outros falam: Deus me ama. Outros falam: vai com Deus, fica com Deus. E uma reflexão para nós: realmente, Deus nos ama. Mas muitos contam só um lado da moeda. E a moeda tem dois lados. Tem esse lado, que é a cara, e esse lado, que é a coroa. Assim, há uma verdade, e do outro lado há uma mentira. Porque Deus nos ama, mas a palavra de Deus vai dizer que Ele odeia o pecado. Que por mais que Deus nos ama, Ele quer que nós abandonamos o pecado, porque os pecados nos faz separação entre o homem e Deus. Então Deus quer que nós deixamos o pecado, a maldade, aquilo que foi semeado lá no jardim do Éden através de Satanás sobre as nossas vidas. Ele quer que nós deixamos esse mal que nós conhecemos e deixamos de praticar, por mais que aquele mal venha, vai lá, mata, e você: não vou fazer isso porque eu sou filho de Deus. Vai lá, mente, não, eu não vou mentir porque eu sou filho de Deus. Vai lá, trai a sua esposa. Não, mal. Você tem que falar não para esse mal e honrar a Deus não apenas com palavras, mas com atitudes. Não, eu não vou trair a minha esposa. Vai lá, fala mal do seu irmão. O mal sempre vai te tentar.
e você fala: não vou falar mal de outras pessoas, eu não vou defamar. Vai lá, rouba o carro dele, rouba a casa dele, e você vai falar: não, Mauro, eu não vou roubar porque eu sou filho de Deus. Aí sim, Jesus realmente te libertou e você é filho de Deus, porque você está andando na justiça, na retidão de Deus. Não adianta nós honrarmos Deus e falar que nós somos de Deus se nós praticamos o mal, o engano de Satanás sobre as nossas vidas. E Jesus vai falar para aqueles judeus que eles eram filhos não de Abraão, mas que eles eram filhos do diabo, porque eles estavam amando a maldade, estavam vivendo na maldade, ao invés de viver a lei de Deus sobre as suas vidas. Assim é nos dias de hoje. Não adiantamos nós honrarmos Deus, dizer que Deus me ama, que Deus é nosso Pai e que tudo está bem. Vamos viver do jeito que nós queremos, inclinados para o mal, inclinados para a maldade. Isso é um engano de Satanás. E nós devemos conhecer a verdade que chama Jesus Cristo para nos libertar dessa maldade. E conhecendo a verdade, nós vamos ter armas para lutar contra a maldade, que muitas vezes vai nos atentar a fazer aquilo que Deus não agrada. E lá em 1 João, capítulo 3, versículo 8, João vai dizer assim: aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio, lá no Jardim do Éden. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Em outras palavras, Satanás ele veio pecando contra a humanidade, Deus lá do princípio, lá do Jardim do Éden, e fez o homem gostar da desobediência, fazer a maldade dele para ir contra Deus. Mas Jesus, João está dizendo que Jesus se manifestou nesses últimos dias para desfazer todas as obras de Satanás sobre as nossas vidas. Então, por isso que João, capítulo 8, versículo 32, conhecerão a verdade e a verdade vos libertará de todo engano, de todo pecado que Satanás tem semeado no seu coração, na sua vida, na sua casa. Quando você conhecer essa verdade, todas essas mentiras, todo esse engano vai cair por terra e verdadeiramente você será liberto dos seus desejos enganosos do seu coração que Satanás semeou a maldade aí. Por mais que essa maldade ela fica no seu coração, por mais que você talvez é tentado por ela, porque nós estamos nessa carne sujeita ao pecado, quando você tem a verdade, você vai ter a arma para ir contra todas setas inflamadas de Satanás sobre a sua vida, para você vencer cada obstáculo. Creia em Deus e lembre-se, se a moeda tem a cara, também tem a coroa. Se a palavra de Deus tem a verdade, Satanás tem a mentira para tentar te tirar dos planos de Deus. Essa é uma reflexão rápida sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, para que você venha aprender de Deus e que você venha viver para Deus, porque em 1 João, capítulo 3, versículo 6, vai dizer: todo aquele que nele permanece, nele quem? Em Cristo Jesus, não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu e não o conhece. Então, irmãos, nós sabemos que nós somos falhos pecadores, mas aquele que vive na prática do pecado, ele nunca viu Deus, nunca conheceu Deus, porque a partir do momento que você conhece a Deus, se você conhece Jesus, se você conhece a verdade, ela te liberta, meu querido, e você não vive mais na prática do pecado. Tenha um bom dia e que Deus abençoe a vida de cada um, em nome do Senhor Jesus Cristo.